Você sabia que cada respiração que você faz neste momento contém átomos que foram expelidos por vulcões há bilhões de anos? É verdade. O oxigênio entrando em seus pulmões agora mesmo passou por processos vulcânicos que ajudaram a formar nossa atmosfera. Olá, e seja bem-vindo a mais uma jornada de descoberta. Onde você está neste momento? Talvez relaxando em sua casa ou, quem sabe, caminhando enquanto escuta. Independente do local, espero que esteja confortável e pronto para uma experiência única. Eu sou seu companheiro nesta exploração, e juntos vamos desvendar um dos maiores mistérios da criação do nosso planeta. Antes de começarmos propriamente nossa aventura, se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo contemplativo e educativo para você. E agora, vamos mergulhar juntos nas profundezas do tempo. Feche os olhos por um momento, se desejar, e imagine comigo. E se eu te dissesse que a força mais destrutiva da natureza é paradoxalmente também a mais criadora? Pense na Terra, há bilhões de anos. Não havia continentes como os conhecemos. Não havia oceanos azuis cristalinos, nem montanhas majestosas cobertas de neve. Era um mundo jovem, violento, incandescente. Um planeta em formação, onde o fogo e a fúria dançavam em uma sinfonia primordial. E no centro dessa dança cósmica, havia uma força que poucos compreendem verdadeiramente: os vulcões. Você já se perguntou por que existem vulcões? Porque a Terra precisa expelir suas entranhas em explosões de fogo e rocha derretida. A resposta é mais bela e profunda do que imaginamos. Os vulcões não são simplesmente manifestações de destruição. Eles são os arquitetos secretos do nosso mundo, os escultores silenciosos que, ao longo de eras, moldaram cada continente, cada oceano, cada respiração que você faz agora. Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo. Recue 4,5 bilhões de anos. A Terra é um bebê cósmico, ainda quente do nascimento. Não há vida, não há água líquida, apenas rocha fundida e gases tóxicos. E então, como uma primeira respiração, os primeiros vulcões começam a emergir. Não são montanhas pontiagudas como vemos hoje, mas fissuras gigantescas na crosta terrestre, expelindo magma em rios de fogo que se estendem por milhares de quilômetros. Esses primeiros vulcões foram os verdadeiros criadores do nosso mundo. Cada erupção não era apenas uma explosão de energia, era um ato de criação. O magma que brotava das profundezas carregava consigo minerais preciosos, elementos químicos essenciais e, mais importante ainda, vapor d'água. Sim, querido ouvinte, os vulcões foram os primeiros a dar ao nosso planeta o ingrediente mais fundamental da vida, a água. Você consegue imaginar esse momento épico? Milhões de anos de erupções vulcânicas, cada uma liberando nuvens de vapor que se condensavam na atmosfera jovem, criando as primeiras chuvas torrenciais da história da Terra. Chuvas que duraram milênios, enchendo as depressões deixadas pelas antigas erupções, formando os primeiros oceanos primitivos. Mas a história dos vulcões vai muito além da criação dos oceanos. Cada erupção também libertava gases, dióxido de carbono, nitrogênio, enxofre, que lentamente começaram a formar nossa atmosfera. Sem os vulcões, não haveria ar para respirar, não haveria o céu azul que você vê quando olha para cima, não haveria o clima que permite a vida florescer. E aqui reside uma das ironias mais belas da natureza. Os vulcões, essas forças aparentemente destrutivas, foram na verdade os primeiros jardineiros do planeta. Cada erupção não apenas criava nova terra, mas também fertilizava o solo com minerais ricos, preparando o terreno para que, um dia distante, as primeiras formas de vida pudessem tomar raiz. Pense nisso enquanto você respira calmamente. O oxigênio que entra em seus pulmões, o solo sob seus pés, a água que você bebe, tudo isso tem uma conexão direta com aquelas primeiras erupções vulcânicas. Somos, todos nós, filhos do fogo primordial da Terra. Você já parou para observar uma montanha? Realmente observar, contemplar sua majestade silenciosa,
suas curvas esculpidas pelo tempo, sua presença imponente que desafia os céus? Se sim, então você já contemplou uma das obras de arte mais antigas dos vulcões. Pois, querido ouvinte, quase todas as montanhas que conhecemos hoje começaram como vulcões. Respire fundo e imagine comigo. Há milhões de anos, onde hoje se ergue o Monte Fuji, no Japão, havia apenas uma planície. Mas nas profundezas da Terra, forças inimagináveis estavam em movimento. O magma, essa rocha derretida que carrega em si o coração ardente do planeta, começou a buscar um caminho para a superfície. E quando finalmente encontrou uma fraqueza na crosta terrestre, explodiu em uma erupção que durou décadas. Camada após camada de lava se solidificaram, cada erupção adicionando altura e forma à montanha nascente. É como se a Terra fosse um escultor paciente, moldando suas criações não em dias ou anos, mas em milênios. O Monte Fuji que conhecemos hoje, com sua forma cônica perfeita, suas encostas simétricas que inspiraram poetas e artistas por séculos, é resultado de milhares de erupções, cada uma contribuindo para sua beleza única. Mas os vulcões não se contentaram em criar apenas montanhas isoladas. Em alguns lugares do mundo, eles trabalharam em conjunto como uma equipe de arquitetos cósmicos para erguer cadeias montanhosas inteiras. Os Andes, por exemplo, essa espinha dorsal rochosa que atravessa toda a América do Sul, nasceram do encontro de duas placas tectônicas, onde vulcões emergiram como soldados em formação, criando uma das paisagens mais dramáticas do planeta. Você já se perguntou como é possível que pedra líquida se transforme em montanhas sólidas? É um processo fascinante, quase mágico. Quando o magma emerge de um vulcão, ele está a temperaturas que variam entre 700 e 1.200 graus Celsius. Imagine um rio de rocha derretida, brilhando como ouro fundido, fluindo montanha abaixo como mel quente. Mas ao encontrar o ar frio da superfície, algo extraordinário acontece. A transformação. O magma começa a esfriar e, ao esfriar, cristaliza. Minerais se reorganizam, formando estruturas complexas e belas. Alguns tipos de lava esfriam rapidamente, criando rochas vítreas como a obsidiana, tão afiada que povos antigos a usavam para fazer lâminas. Outras esfriam lentamente, permitindo que cristais grandes se formem, resultando em rochas como o granito, com seus padrões únicos que parecem obras de arte abstratas. E não são apenas as montanhas que os vulcões criaram. Pense nas ilhas, essas joias preciosas espalhadas pelos oceanos do mundo. O Havaí, Islândia, as Galápagos, as Filipinas, todas nasceram do fogo vulcânico. Imagine, em algum lugar no fundo do oceano, a milhares de metros de profundidade, um vulcão submarino começou a crescer. Erupção após erupção, ele adicionou altura, lutando contra a pressão da água até finalmente romper a superfície do mar e criar terra nova. É um processo de uma beleza indescritível. Primeiro, apenas algumas rochas emergem acima das ondas. Depois, com mais erupções, forma-se uma pequena ilha. Com o tempo, a ilha cresce, desenvolve praias, montanhas, vales. As correntes oceânicas trazem sementes de outras terras. Pássaros chegam carregando vida em suas penas, e gradualmente a ilha se torna um mundo novo, um paraíso nascido do fogo. O arquipélago havaiano é talvez o exemplo mais poético dessa criação contínua. Ainda hoje na Ilha Grande do Havaí, o vulcão Kilauea continua sua obra de arte, adicionando centenas de acres de terra nova a cada ano. É como se pudéssemos assistir à criação do mundo em tempo real, ver a terra literalmente crescendo diante de nossos olhos. Mas os vulcões não foram apenas construtores, eles também foram os primeiros engenheiros do planeta. Eles criaram não apenas formas, mas também sistemas complexos. As cordilheiras vulcânicas influenciam padrões climáticos, criando barreiras naturais que desviam ventos e correntes oceânicas. Elas determinam onde a chuva cai, onde os desertos se formam, onde os rios nascem. Você sabia que alguns dos solos mais férteis do mundo nasceram das cinzas da destruição? É uma das ironias mais belas da natureza, onde os vulcões um dia espalharam morte e desolação,
hoje floresce a vida em sua forma mais exuberante. Deixe-me levá-lo em uma viagem pelas terras mais verdes e produtivas do planeta, onde descobriremos que o fogo, paradoxalmente, é o pai da abundância. Imagine por um momento a região da Toscana, na Itália. Você provavelmente já viu suas paisagens em filmes ou fotografias. Colinas ondulantes cobertas por vinhedos, campos dourados de girassóis balançando na brisa, oliveiras centenárias aninhadas em vales verdejantes. É uma das regiões agrícolas mais prósperas da Europa, famosa por seus vinhos requintados e azeites premium. Mas você saberia dizer qual é o segredo por trás dessa fertilidade extraordinária? A resposta está nas profundezas do tempo, quando vulcões ativos dominavam essa paisagem italiana. Há milhares de anos, erupções vulcânicas cobriram a região com camadas espessas de cinzas ricas em minerais. Essas cinzas carregadas de potássio, fósforo e uma infinidade de outros nutrientes essenciais se misturaram ao solo ao longo dos séculos, criando uma terra de fertilidade lendária. E não é apenas na Toscana que encontramos esse fenômeno. Java, na Indonésia, é outro exemplo extraordinário. Apesar de estar localizada em uma das regiões vulcanicamente mais ativas do mundo, ou talvez exatamente por causa disso, Java consegue sustentar uma das maiores densidades populacionais do planeta. Seus solos vulcânicos são tão férteis que permitem colheitas múltiplas ao longo do ano, alimentando milhões de pessoas. Mas como exatamente as cinzas vulcânicas se transformam neste ouro negro da agricultura? É um processo fascinante que combina química, biologia e tempo. Quando um vulcão entra em erupção, ele não expele apenas lava derretida. Uma erupção explosiva libera também cinzas extremamente finas, partículas microscópicas de rocha pulverizada que podem viajar milhares de quilômetros antes de se depositar. Essas cinzas são como um coquetel mineral concentrado. Elas contêm silício, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, potássio, basicamente todos os elementos que as plantas precisam para crescer forte e saudável. Mas há mais. As cinzas vulcânicas também têm uma estrutura porosa única que permite excelente drenagem enquanto retém a umidade necessária. É como se a natureza tivesse criado o substrato perfeito para a vida vegetal. Respire fundo e imagine comigo. Você está caminhando por um campo de lava recentemente resfriada. A princípio, a paisagem parece desolada, apenas rocha negra e áspera se estendendo até o horizonte. Mas se você olhar com cuidado, começará a notar pequenos pontos verdes emergindo das fissuras na rocha. São as plantas pioneiras, as primeiras formas de vida a colonizar esse mundo aparentemente morto. Essas plantas pioneiras são verdadeiras heroínas da natureza. Elas conseguem extrair nutrientes diretamente da rocha vulcânica, quebrando-a lentamente com suas raízes e ácidos naturais. Quando morrem, seus restos orgânicos se misturam às partículas de rocha quebrada, criando os primeiros centímetros de solo verdadeiro. É um processo lento, que pode levar décadas ou séculos, mas é assim que a vida reconquista os territórios do fogo. E então, gradualmente, outras plantas começam a chegar. Sementes trazidas pelo vento, por pássaros, por pequenos mamíferos, encontram nesse solo jovem e rico um lar ideal. Em algumas décadas, onde antes havia apenas rocha nua, surge uma floresta exuberante. É um milagre que se repete continuamente ao redor do mundo, em cada lugar onde os vulcões deixaram sua marca. O mais fascinante é que diferentes tipos de erupções criam diferentes tipos de solos. Erupções efusivas, que produzem fluxos lentos de lava, eventualmente se quebram em solos profundos e bem drenados, ideais para culturas como café e cana-de-açúcar. Erupções explosivas que criam camadas de cinzas resultam em solos mais leves e aerados, perfeitos para vegetais e cereais. É por isso que algumas das regiões produtoras de café mais famosas do mundo, como as montanhas da Guatemala, Colômbia e Etiópia, estão localizadas em áreas de intensa atividade vulcânica. O café que você talvez tenha bebido hoje pela manhã pode muito bem ter crescido em solo criado por erupções vulcânicas antigas. Você já parou para pensar de onde vem o ar que você respira?
Cada inspiração que você faz agora, cada molécula de oxigênio que entra em seus pulmões e alimenta suas células, tem uma história que remonta aos primeiros dias do nosso planeta. E no centro dessa história épica, mais uma vez encontramos os vulcões como protagonistas fundamentais. Respire devagar e profundamente. Sinta o ar entrando, enchendo seus pulmões, levando vida a cada célula do seu corpo. Agora imagine que você pudesse viajar no tempo, voltando 4 bilhões de anos, até os primeiros dias da Terra. A atmosfera daquele planeta jovem era radicalmente diferente da que conhecemos hoje. Não havia oxigênio livre, não havia o céu azul familiar, apenas uma mistura tóxica de metano, amônia, hidrogênio e outros gases que seriam mortais para qualquer forma de vida que conhecemos. Mas então começaram as grandes erupções vulcânicas, e com elas, uma transformação lenta mas fundamental da atmosfera terrestre. Cada erupção era como uma respiração gigantesca do planeta, expelindo gases do interior da Terra para a superfície. E não eram apenas gases aleatórios, eram exatamente os gases necessários para criar as condições que um dia permitiriam a vida florescer. O primeiro e mais importante desses gases era o vapor d'água. Imagine bilhões de toneladas de vapor sendo liberadas por milhares de vulcões espalhados pelo planeta jovem. Esse vapor se condensava na atmosfera, formando nuvens imensas que cobriam todo o planeta. E quando essas nuvens finalmente descarregaram sua carga, começaram as chuvas primordiais, chuvas que duraram milhões de anos, enchendo gradualmente as depressões da crosta terrestre e criando os primeiros oceanos. Mas os vulcões não contribuíram apenas com água. Eles também liberaram dióxido de carbono em quantidades massivas. Hoje, tendemos a pensar no CO2 como um vilão climático, mas nos primeiros dias da Terra, ele foi fundamental para manter o planeta aquecido o suficiente para que a água permanecesse líquida. Através do efeito estufa, o dióxido de carbono vulcânico criou uma atmosfera que protegia a Terra jovem do frio mortal do espaço. E havia mais gases importantes sendo liberados. Nitrogênio, que se tornaria o componente principal da nossa atmosfera, enxofre, que participaria de ciclos químicos complexos, e uma variedade de outros elementos que formariam a base química sobre a qual a vida eventualmente emergiria. Você já se perguntou por que a atmosfera da Terra é tão diferente da de outros planetas? Marte, por exemplo, tem uma atmosfera extremamente fina, incapaz de sustentar vida como a conhecemos. Vênus, por outro lado, tem uma atmosfera tão densa e tóxica que a pressão em sua superfície é equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. A Terra encontrou um equilíbrio perfeito, e os vulcões foram os maestros dessa sinfonia atmosférica. Mas a contribuição dos vulcões para nossa atmosfera não parou nos primeiros bilhões de anos da Terra. Mesmo hoje, eles continuam a influenciar a composição do ar que respiramos. Grandes erupções vulcânicas podem lançar na atmosfera quantidades enormes de partículas e gases que afetam o clima global por anos a fio. Você se lembra da erupção do Mount Pinatubo, nas Filipinas, em 1991? Foi uma das erupções mais poderosas do século XX e seus efeitos foram sentidos em todo o mundo. O vulcão lançou na estratosfera cerca de 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre, que se combinaram com o vapor d'água para formar minúsculas gotículas de ácido sulfúrico. Essas partículas refletiram a luz solar de volta para o espaço, causando um resfriamento global médio de cerca de 0,5 degrees pelos 2 anos seguintes. É fascinante pensar que um único vulcão nas Filipinas pôde afetar o clima de todo o planeta. Pôr do sol mais coloridos foram vistos em todo o mundo devido às partículas vulcânicas na atmosfera. Foi como se a Terra inteira tivesse recebido um filtro fotográfico natural, criando céus de beleza extraordinária. Mas nem sempre os efeitos vulcânicos na atmosfera são temporários. Algumas erupções na história da Terra foram tão massivas que mudaram permanentemente a composição atmosférica. As armadilhas do Deccan, na Índia, são resultado de erupções vulcânicas que duraram cerca de 30 mil anos, liberando quantidades inimagináveis de gases na atmosfera.
Muitos cientistas acreditam que essas erupções, juntamente com o impacto de um asteroide, contribuíram para a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. É uma lembrança poderosa de que, embora os vulcões sejam criadores, eles também podem ser transformadores dramáticos, capazes de remodelar não apenas a paisagem física, mas também as condições que permitem ou impedem a vida de prosperar. Feche os olhos por um momento e imagine o oceano. Talvez você visualize ondas azuis cristalinas lambendo uma praia dourada, ou quem sabe as profundezas misteriosas onde criaturas fantásticas deslizam em silêncio perpétuo. Mas você sabia que os oceanos que você imagina, esses vastos corpos d'água que cobrem mais de 70% da superfície terrestre, devem sua existência aos vulcões? É uma história épica que começa há bilhões de anos, quando a Terra ainda era jovem e turbulenta. Naquele tempo primordial, não havia oceanos como os conhecemos hoje. O planeta era uma bola de rocha derretida, gradualmente esfriando e formando uma crosta sólida. E foi quando os primeiros vulcões começaram a emergir que a magia realmente começou. Respire profundamente e imagine comigo. Milhares de vulcões espalhados por todo o planeta jovem, cada um liberando enormes quantidades de vapor d'água das profundezas da Terra. Esse vapor, carregado para a atmosfera por erupções violentas, começou a se condensar nas alturas, formando nuvens imensas que cobriam todo o céu. E quando essas nuvens finalmente descarregaram sua preciosa carga, começou o dilúvio mais importante da história da Terra. Chuvas torrenciais caíram por milhões de anos, enchendo gradualmente cada depressão, cada vale, cada bacia criada pela atividade vulcânica. As primeiras poças se tornaram lagos, os lagos se expandiram em mares, e os mares eventualmente se uniram para formar os primeiros oceanos primitivos. Mas os vulcões não se contentaram apenas em fornecer a água para os oceanos. Eles também esculpiram suas formas, criaram suas profundezas, definiram suas fronteiras. No fundo dos oceanos modernos, encontramos uma das paisagens mais dramáticas e geologicamente ativas do planeta, as cordilheiras meso-oceânicas. Você já ouviu falar da Cordilheira Mesoatlântica? É uma cadeia montanhosa submersa que se estende por mais de 10.000 quilômetros ao longo do fundo do Oceano Atlântico, de norte a sul. É como uma cicatriz gigantesca na crosta terrestre, onde o fundo do mar literalmente se separa e se renova continuamente. E sabe o que está criando essa cordilheira impressionante? Vulcões submarinos. Imagine a cena. A 2 ou 3 quilômetros abaixo da superfície do oceano, onde a pressão é esmagadora e a escuridão é absoluta, vulcões entram em erupção continuamente. Mas essas erupções são diferentes das que vemos em terra. Aqui, o magma quente encontra a água gelada do oceano profundo, criando um espetáculo de vapor e cristalização instantânea. O resultado é a criação contínua de nova crosta oceânica. A cada ano, centímetros de novo fundo oceânico são criados nas cordilheiras meso-oceânicas, espalhando-se lentamente para ambos os lados como uma esteira rolante geológica. É assim que os oceanos crescem, como continentes se afastam uns dos outros, como a própria face da Terra se transforma ao longo de milhões de anos. E não são apenas as cordilheiras que os vulcões submarinos criam. Eles também formam os montes submarinos, montanhas isoladas que se erguem do fundo do oceano como catedrais subaquáticas. Alguns desses montes são tão altos que chegam próximos à superfície, criando recifes e bancos de pesca ricos em vida marinha. Outros permanecem nas profundezas, mas servem como oásis de biodiversidade no deserto aparente do fundo oceânico. Você já se perguntou como as ilhas vulcânicas se formam no meio do oceano? É um processo fascinante, que combina vulcanismo e tempo geológico. Imagine um ponto quente no manto terrestre, uma coluna de rocha extremamente quente que sobe das profundezas. Quando essa coluna atinge a crosta oceânica, ela a perfura como um maçarico, criando um vulcão submarino. Erupção após erupção, esse vulcão cresce, lutando contra a pressão da água para alcançar a superfície. Quando finalmente emerge acima das ondas,
nasce uma nova ilha. Mas a história não para aí. A placa tectônica continua se movendo sobre o ponto quente, eventualmente afastando a ilha da fonte de magma. Uma nova ilha começa a se formar, enquanto a antiga gradualmente se afasta e para de crescer. É assim que nasceram as Ilhas Havaianas, uma corrente de vulcões criada pelo movimento da placa do Pacífico sobre um ponto quente fixo. A Ilha Grande do Havaí, onde ainda hoje vulcões ativos continuam adicionando terra nova, é a mais jovem da cadeia. As outras ilhas, progressivamente mais antigas conforme nos afastamos para noroeste, são como pegadas deixadas pela placa tectônica em sua jornada através do oceano. E os vulcões submarinos não criam apenas ilhas e montanhas. Eles também liberam uma química complexa na água do mar. Fontes hidrotermais, fissuras no fundo oceânico por onde água quente rica em minerais jorra das profundezas, são como oásis de vida nas profundezas abissais. Ao redor dessas fontes, criaturas extraordinárias prosperam. Vermes gigantes sem sistema digestivo que dependem de bactérias simbióticas. Caranguejos albinos, peixes bizarros adaptados às condições extremas. Você já imaginou como seria testemunhar o fim de um mundo e o nascimento de outro? Ao longo da história da Terra, houve momentos em que os vulcões não foram apenas escultores pacientes ou jardineiros silenciosos, mas sim forças de transformação tão poderosas que redefiniram completamente as regras da vida no planeta. Essas foram as grandes catástrofes criadoras. Eventos vulcânicos de escala tão monumental que terminaram eras geológicas inteiras e deram início a capítulos completamente novos na história da vida. Respire calmamente e prepare-se para uma jornada através das maiores erupções que nosso planeta já testemunhou. Imagine, se conseguir, explosões tão violentas que seus ecos reverberaram por milhões de anos, transformando não apenas paisagens, mas a própria evolução da vida na Terra. Vamos começar com uma das mais famosas, a erupção do Toba, na Indonésia, há cerca de 74 mil anos. Esta não foi uma erupção comum, foi uma supererupção, um evento tão massivo que quase extinguiu a humanidade antes mesmo de ela começar sua jornada civilizatória. Imagine um vulcão que expeliu mais de 2.800 quilômetros cúbicos de material, o suficiente para cobrir toda a Inglaterra com uma camada de 15 metros de cinzas vulcânicas. A erupção do Toba foi tão poderosa que lançou tanto material na atmosfera que bloqueou a luz solar por anos. As temperaturas globais despencaram entre 3 a 5 graus Celsius, mergulhando a Terra em um inverno vulcânico que durou décadas. Florestas morreram, oceanos esfriaram e muitas espécies foram extintas. Alguns cientistas acreditam que a população humana na época foi reduzida a apenas alguns milhares de indivíduos, nossos ancestrais mais diretos, que sobreviveram a essa catástrofe e se tornaram os progenitores de toda a humanidade moderna. Mas se o Toba quase extinguiu nossa espécie, imagine o que eventos ainda maiores fizeram no passado distante da Terra. Há 252 milhões de anos, no final do período Permiano, ocorreu a maior extinção em massa da história do planeta. Até 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. O culpado? Um evento vulcânico de proporções inimagináveis, conhecido como as armadilhas siberianas. Durante cerca de 60 mil anos, vulcões na região que hoje é a Sibéria vomitaram lava e gases tóxicos continuamente. Não foi uma única erupção explosiva, mas sim um derramamento apocalíptico que cobriu uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, maior que o México, com camadas de lava de até 3 quilômetros de espessura. Os gases liberados envenenaram os oceanos, acidificaram a água do mar e criaram um aquecimento global extremo que transformou a Terra em um mundo quase inabitável. Você consegue imaginar a desolação? Um planeta onde a maior parte da vida simplesmente desapareceu, onde oceanos se tornaram ácidos e tóxicos, onde temperaturas escaldantes tornaram vastas regiões inabitáveis. Foi o fim de um mundo, mas também o início de outro, pois das cinzas dessa catástrofe emergiu uma nova era da vida na Terra, com novos grupos de organismos ocupando os nichos ecológicos deixados vazios pelas extinções.
E então, há 66 milhões de anos, veio outra transformação dramática. O asteroide que extinguiu os dinossauros é famoso, mas poucos sabem que quase simultaneamente ocorreu outra catástrofe vulcânica massiva, as Armadilhas do Deccan, na Índia. Por mais de 30 mil anos, essa região vomitou lava suficiente para cobrir metade dos Estados Unidos com uma camada de 1 quilômetro de espessura. A combinação do impacto do asteroide com o vulcanismo extremo criou condições apocalípticas. Incêndios florestais globais, chuva ácida, inverno nuclear seguido por aquecimento extremo. Foi o fim da era dos dinossauros. Mas essa catástrofe também abriu caminho para a era dos mamíferos, permitindo que nossos ancestrais distantes emergissem das sombras e, eventualmente, dominassem o planeta. Você já se perguntou se essas catástrofes vulcânicas foram realmente catástrofes ou se foram transformações necessárias? Cada uma dessas grandes erupções, por mais destrutiva que tenha sido no momento, também criou oportunidades para novas formas de vida, evolução e prosperarem. É como se o planeta tivesse mecanismos de renovação embutidos, formas dramáticas de se reinventar quando a vida se tornava muito estagnada ou quando as condições precisavam mudar. E essas renovações vulcânicas não afetaram apenas a vida, elas também remodelaram continentes inteiros. Os derrames de lava das armadilhas siberianas e do Deccan criaram algumas das paisagens mais distintivas do mundo. O Planalto do Deccan, por exemplo, é uma das principais regiões agrícolas da Índia hoje, seus solos enriquecidos pelas antigas cinzas vulcânicas que um dia trouxeram destruição. É fascinante pensar que algumas das regiões mais férteis e habitáveis do mundo hoje foram criadas pelas maiores catástrofes vulcânicas da história. A Islândia, terra de géiseres e vulcões ativos, nasceu de uma das maiores erupções basálticas da história. Hoje é um país próspero, com uma das qualidades de vida mais altas do mundo. Suas casas aquecidas pela energia geotérmica dos mesmos vulcões que a criaram. Você já notou como o tempo parece mudar de humor sem aviso? Como um dia pode ser ensolarado e quente, e no seguinte, nuvens pesadas trazem chuva e frio? O clima da Terra é como uma sinfonia complexa, com instrumentos tocando em ritmos diferentes, criando harmonias e dissonâncias que determinam se haverá fartura ou escassez, se civilizações florescerão ou decairão. E entre todos os maestros dessa orquestra climática, os vulcões são talvez os mais poderosos e misteriosos. Respire profundamente e imagine comigo. Você está em 1815, no que hoje conhecemos como Indonésia, testemunhando uma das erupções mais poderosas da história registrada. O Monte Tambora explode com uma força 100 vezes maior que a do Monte Santa Helena, lançando na atmosfera uma coluna de cinzas de 44 quilômetros de altura. O som da explosão é ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, e a escuridão provocada pelas cinzas dura 3 dias em um raio de 600 quilômetros. Mas os efeitos reais dessa erupção só começaram a ser sentidos nos meses e anos seguintes. As partículas vulcânicas lançadas na estratosfera criaram um véu fino ao redor de todo o planeta, refletindo a luz solar de volta para o espaço e causando um resfriamento global dramático. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Em pleno mês de junho, neve caía em Nova York, geadas matavam colheitas na Europa e monções falharam na Ásia, causando fomes que mataram milhões de pessoas. É impressionante pensar que um único vulcão na Indonésia pôde afetar o clima do mundo inteiro, causando nevascas no verão do hemisfério norte e fomes na China. Essa erupção mudou a história humana de maneiras que ainda estamos descobrindo. Lord Byron escreveu seu famoso poema Darkness, inspirado pelos céus sombrios. Mary Shelley, presa em casa pelo tempo frio e tempestuoso, criou Frankenstein. E milhares de famílias americanas, suas colheitas destruídas pelo frio anormal, migraram para o oeste, acelerando a expansão territorial dos Estados Unidos. Mas você já se perguntou como exatamente os vulcões conseguem influenciar o clima global? É um processo fascinante que envolve química atmosférica, física das partículas e dinâmica climática complexa.
Quando um vulcão entra em erupção explosivamente, ele lança na atmosfera não apenas cinzas, mas também enormes quantidades de gases, especialmente dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ao atingir a estratosfera, combina-se com vapor d'água para formar minúsculas gotículas de ácido sulfúrico. Essas partículas são tão pequenas que podem permanecer suspensas na atmosfera por anos, criando um véu translúcido que reflete parte da radiação solar de volta para o espaço. É como se a Terra colocasse óculos escuros, diminuindo a quantidade de energia solar que chega à superfície e causando resfriamento global. O efeito pode durar anos. A erupção do Pinatubo, em 1991, causou uma diminuição de aproximadamente 0,5 na temperatura média global por 2 anos consecutivos. Pode parecer pouco, mas em termos climáticos é uma mudança significativa que afeta padrões de chuva, força de monções e até mesmo a frequência de furacões. Mas nem todos os efeitos vulcânicos no clima são de resfriamento. Paradoxalmente, os vulcões também podem causar aquecimento global através da liberação de dióxido de carbono. Durante períodos de vulcanismo intenso, como nas grandes erupções de basalto que criaram as armadilhas siberianas ou do Deccan, quantidades massivas de CO2 foram lançadas na atmosfera, causando aquecimento extremo que durou milhões de anos. É fascinante observar como os vulcões funcionam como termostatos naturais do planeta. Durante períodos de vulcanismo explosivo, eles esfriam o clima. Durante períodos de vulcanismo efusivo massivo, eles o aquecem. E ao longo da história da Terra, essas variações climáticas vulcânicas influenciaram profundamente a evolução da vida, a formação de depósitos minerais e até mesmo a configuração dos continentes. Você sabia que os vulcões também influenciam padrões de chuva e ventos? As grandes cordilheiras vulcânicas agem como barreiras físicas para as correntes de ar, criando diferentes zonas climáticas em lados opostos das montanhas. Os Andes, por exemplo, bloqueiam a umidade do Pacífico, criando o deserto do Atacama no lado leste, um dos lugares mais secos da Terra, enquanto mantém florestas tropicais no lado oeste. E há ainda os efeitos mais sutis, mas não menos importantes. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera servem como núcleos de condensação para a formação de nuvens, influenciando quando e onde a chuva cai. Erupções vulcânicas podem alterar a cor e intensidade dos pôr-do-sol por anos, criando espetáculos visuais de beleza extraordinária que inspiraram artistas e poetas ao longo da história. O famoso pintor britânico J.M.W. Turner, conhecido por suas paisagens de céus dramáticos, pintou alguns de seus trabalhos mais impressionantes durante e após erupções vulcânicas, quando as partículas na atmosfera criavam pôr-do-sol de cores nunca vistas. Suas telas capturam não apenas a beleza desses momentos, mas também o poder dos vulcões de transformar até mesmo a luz do céu. Você já segurou um diamante na mão? Ou admirou o brilho dourado de uma pepita de ouro? Talvez tenha usado um smartphone hoje, sem saber que os metais raros em seus circuitos viajaram milhares de quilômetros desde as profundezas da Terra até suas mãos. A maioria dos tesouros minerais que utilizamos no dia a dia, desde as joias mais preciosas até os metais essenciais para a nossa tecnologia moderna, tem uma origem surpreendente. Eles foram trazidos à superfície pelos vulcões. Respire calmamente e imagine comigo uma jornada ao centro da Terra. Milhares de quilômetros abaixo de seus pés, onde a pressão é esmagadora e as temperaturas atingem milhares de graus, o manto terrestre guarda tesouros inimagináveis, metais preciosos, cristais raros, elementos essenciais para a vida. Todos estes existem nas profundezas inacessíveis do planeta. Mas como eles chegam até nós? A resposta está nos vulcões, esses elevadores geológicos que transportam as riquezas do interior da Terra até a superfície. Quando o magma se forma nas profundezas do manto, ele não é apenas rocha derretida. É uma solução complexa, carregada de minerais dissolvidos, metais preciosos e elementos raros que existem em concentrações baixas na crosta terrestre, mas abundantes no manto. À medida que esse magma ascende em direção à superfície,
Ele passa por uma série de transformações químicas fascinantes. Imagine o magma como um caldo mineral rico, fervendo nas profundezas. À medida que sobe e a pressão diminui, diferentes minerais começam a cristalizar em sequências específicas. Os primeiros a se formar são geralmente olivina e piroxênio, minerais ricos em ferro e magnésio. Mas conforme o magma continua esfriando, minerais mais raros começam a aparecer. É assim que nascem as pegmatitas, corpos rochosos extraordinários, onde cristais gigantes podem se formar. Em algumas pegmatitas, encontramos cristais de quartzo do tamanho de pessoas, espodumênio contendo lítio essencial para baterias modernas e berilo verde, que se torna a preciosa esmeralda. Esses cristais gigantes só podem se formar quando o magma esfria muito lentamente, permitindo que os átomos tenham tempo suficiente para se organizar em estruturas perfeitas. Você sabia que os diamantes, esses símbolos máximos de preciosidade e beleza, também dependem dos vulcões para chegar até nós? Os diamantes se formam a profundidades de 150 a 200 quilômetros abaixo da superfície, onde a pressão é tão intensa que transforma carbono comum na estrutura cristalina mais dura conhecida na natureza. Mas eles ficariam para sempre enterrados se não fosse por erupções vulcânicas especiais chamadas de kimberlíticas. Essas erupções são diferentes de qualquer outra coisa que conhecemos. Elas sobem das profundezas a velocidades incríveis, até 200 km por hora, carregando consigo pedaços do manto terrestre, incluindo os preciosos diamantes. É como se a Terra ocasionalmente decidisse enviar amostras de suas profundezas mais secretas para a superfície, e não são apenas pedras preciosas que os vulcões nos oferecem. Muitos dos metais essenciais para nossa civilização moderna são concentrados por processos vulcânicos. O cobre que carrega a eletricidade em nossas casas, o ouro que valoriza nossas economias, a prata que torna possível a fotografia e eletrônicos, o zinco que protege outros metais da corrosão. Todos estes metais são frequentemente encontrados em depósitos criados por atividade vulcânica. Respire profundamente e pense na complexidade desse processo. Quando o magma rico em metais entra em contato com rochas mais frias da crosta terrestre, ou quando gases vulcânicos quentes encontram águas subterrâneas, reações químicas complexas ocorrem. Metais que estavam dissolvidos no magma começam a precipitar, concentrando-se em veios e depósitos que podem ser milhares de vezes mais ricos que a rocha circundante. Os famosos depósitos de ouro da Califórnia, que iniciaram a corrida do ouro de 1849, foram criados exatamente assim. Magma ascendente carregado de ouro encontrou rochas sedimentares mais frias, e o ouro precipitou em veios de quartzo que serpenteavam pelas montanhas da Sierra Nevada. Milhares de pessoas arriscaram suas vidas para extrair esse ouro vulcânico, e suas descobertas mudaram o curso da história americana. Mas talvez ainda mais impressionante sejam os depósitos hidrotermais criados por vulcões submarinos. No fundo dos oceanos, onde a água do mar penetra na crosta oceânica quente, ela se aquece a temperaturas de centenas de graus e dissolve metais das rochas circundantes. Quando essa água superaquecida emerge novamente, carregada de minerais dissolvidos, ela cria as espetaculares fontes hidrotermais conhecidas como fumegantes negros ou fumegantes brancos. Ao redor dessas fontes, depósitos ricos em cobre, zinco, chumbo, ouro e prata se acumulam. Alguns desses depósitos são tão ricos que contêm mais metais preciosos por metro cúbico do que muitas minas terrestres. E eles estão sendo formados continuamente. É mineração sendo feita pela própria Terra, nas profundezas dos oceanos. E há ainda os elementos raros que se tornaram essenciais para nossa tecnologia moderna. O lítio para baterias de carros elétricos, as terras raras para ímãs de turbinas eólicas, o índio para telas sensíveis ao toque, muitos desses elementos são concentrados por processos vulcânicos específicos. Sem os vulcões, nossa civilização tecnológica simplesmente não seria possível. Você já se perguntou onde a vida começou? Em que momento mágico e misterioso as primeiras moléculas se organizaram de forma a criar algo que pudesse se reproduzir
crescer, evoluir? Esta é uma das perguntas mais profundas que podemos fazer, e a resposta pode nos levar a um lugar surpreendente. Os vulcões submarinos, nas profundezas escuras dos oceanos primitivos da Terra. Respire calmamente e imagine comigo uma viagem de 3,8 bilhões de anos no passado. A Terra era um lugar radicalmente diferente do mundo que conhecemos hoje. Não havia oxigênio livre na atmosfera, não havia plantas ou animais, nenhuma forma de vida complexa. Os oceanos primitivos eram quentes, ácidos, carregados de ferro e outros metais dissolvidos. Era um mundo que seria mortal para qualquer forma de vida que conhecemos hoje. E ainda assim, foi nesse ambiente aparentemente hostil que a vida começou. E onde, especificamente, essa transformação extraordinária ocorreu? Muitos cientistas acreditam que foi nas fontes hidrotermais vulcânicas do fundo oceânico, oásis de energia química em um mundo por outro lado, frio e morto. Imagine essas fontes, fissuras na crosta oceânica, por onde água superaquecida emerge das profundezas, carregada de minerais e gases que criariam as condições perfeitas para o nascimento da vida. Essas fontes hidrotermais são como laboratórios químicos naturais. A água quente rica em minerais cria gradientes de temperatura, pH e concentração química, que podem catalisar reações complexas. É aqui que moléculas simples de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio podem ter se combinado pela primeira vez para formar os compostos orgânicos básicos da vida. Você consegue imaginar a delicadeza e complexidade desse processo? Nas bordas das fontes hidrotermais, onde a água quente encontra a água fria do oceano, formam-se estruturas minerais porosas, pequenas câmaras e túneis que poderiam ter funcionado como os primeiros recipientes celulares. Dentro dessas microcâmaras naturais, concentrações maiores de moléculas orgânicas poderiam se acumular, aumentando as chances de reações químicas que eventualmente levariam à formação dos primeiros organismos vivos. E a energia? A vida precisa de energia para se manter, crescer e se reproduzir. Nas fontes hidrotermais vulcânicas, essa energia vem não da luz solar, que não penetra nas profundezas oceânicas, mas de reações químicas. O processo é chamado de quimiossíntese. Organismos usam a energia liberada por reações entre compostos químicos para produzir as moléculas complexas de que precisam para sobreviver. Ainda hoje, nas profundezas dos oceanos modernos, encontramos ecossistemas inteiros baseados nessa química vulcânica. Ao redor das fontes hidrotermais ativas, próspera uma vida alienígena e fascinante. Bactérias que se alimentam de compostos de enxofre, vermes tubulares gigantes que crescem até 2 metros de comprimento sem sistema digestivo, caranguejos albinos, peixes bizarros adaptados às condições extremas. Esses ecossistemas modernos das profundezas podem ser janelas para como era a vida nos primeiros bilhões de anos da Terra. Organismos que dependem inteiramente da química vulcânica, que prosperam em condições que seriam mortais para a maioria das formas de vida da superfície, que encontraram formas extraordinárias de sobreviver e prosperar na escuridão absoluta. Mas os vulcões não foram apenas o berço da vida. Eles também foram seus professores mais rigorosos. Ao longo da história da Terra, erupções vulcânicas criaram crises que forçaram a vida a se adaptar, evoluir, encontrar novas formas de sobreviver. Cada grande extinção vulcânica eliminou as espécies que não conseguiram se adaptar, mas também abriu nichos ecológicos para novas formas de vida explorarem. É um processo fascinante de destruição criativa. As armadilhas siberianas, que causaram a maior extinção da história há 252 milhões de anos, também criaram condições que, eventualmente, permitiram o surgimento dos dinossauros. As erupções do Deccan, que contribuíram para o fim da era dos dinossauros, abriram caminho para a radiação dos mamíferos. Você já pensou que talvez devamos nossa própria existência a uma erupção vulcânica antiga? Os primatas ancestrais que dariam origem à linhagem humana emergiram em um mundo remodelado por vulcanismo. As paisagens vulcânicas da África Oriental, com seus vales do Rift e lagos alcalinos,
Criaram os ambientes de savana que forçaram nossos ancestrais a descer das árvores e, eventualmente, andar eretos. E mesmo hoje, os vulcões continuam a criar novos habitats para a vida explorar. Quando uma erupção cria uma nova ilha no meio do oceano, ela se torna um laboratório natural de evolução. Sementes chegam carregadas pelo vento ou por pássaros, esporos flutuam nas correntes oceânicas e, gradualmente, uma nova comunidade ecológica se estabelece. As Ilhas Galápagos, que inspiraram Darwin a desenvolver sua teoria da evolução, são todas de origem vulcânica. Cada ilha, formada em momentos diferentes da história geológica, abriga espécies únicas que evoluíram em isolamento. Os famosos tentilhões de Darwin, cada espécie com bicos adaptados a diferentes tipos de alimento, exemplificam como os vulcões não apenas criam terra nova, mas também criam oportunidades para a vida se diversificar e especializar. É poético pensar que os vulcões, essas forças aparentemente destrutivas, são na verdade os grandes facilitadores da vida na Terra. Eles forneceram a energia química necessária para o surgimento dos primeiros organismos, criaram a diversidade de ambientes que permitiu à vida se diversificar e continuaram a remodelar o planeta de formas que constantemente apresentam novos desafios e oportunidades evolutivas. Você já segurou uma rocha vulcânica na mão? Talvez uma pedra pómez leve e porosa, ou um pedaço polido de obsidiana negra como o vidro? Se sim, então você segurou uma máquina do tempo, pois as rochas vulcânicas são os cronometristas mais precisos da Terra, guardando em sua estrutura cristalina os segredos do tempo geológico e permitindo-nos reconstruir a história do nosso planeta com uma precisão extraordinária. Respire profundamente e imagine comigo o desafio que os primeiros geólogos enfrentaram. Como determinar a idade de montanhas que se erguem majestosas há milhões de anos? Como descobrir quando um vulcão entrou em erupção pela última vez? Ou quantos anos têm as rochas sob nossos pés? Por muito tempo, essas perguntas pareciam impossíveis de responder. Mas então descobrimos que os vulcões, esses artistas do fogo, deixaram em suas criações relógios atômicos perfeitos. Quando o magma se solidifica em rocha vulcânica, ele captura e congela no tempo os elementos radioativos presentes no momento da erupção. Esses elementos começam imediatamente a decair em isótopos diferentes, a taxas perfeitamente conhecidas e constantes. É como se cada rocha vulcânica viesse com um cronômetro interno, marcando o tempo desde o momento de sua formação. O mais fascinante é que diferentes elementos radioativos decaem em ritmos diferentes, dando-nos múltiplos relógios em cada amostra. O potássio 40 se transforma em argônio 40, com uma meia-vida de 1,25 bilhão de anos, perfeito para datar rochas muito antigas. O carbono 14, com meia-vida de apenas 5.730 anos, é ideal para eventos mais recentes. É como ter uma coleção de cronômetros, cada um especializado em medir diferentes escalas de tempo. Graças a esses cronômetros vulcânicos, pudemos finalmente responder algumas das perguntas mais fundamentais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Estabelecemos quando as primeiras formas de vida complexa surgiram. Datamos as grandes extinções em massa. Reconstruímos a história dos continentes em movimento. Tudo isso foi possível porque os vulcões, em suas erupções ao longo da história, deixaram marcadores temporais precisos espalhados por todo o planeta. Mas você sabia que os vulcões também nos ensinam sobre ritmos temporais muito maiores que a vida humana? Eles revelam que a Terra tem seus próprios ciclos, pulsos de atividade que se estendem por milhões de anos. Períodos de vulcanismo intenso, alternados com épocas de relativa calma, como se o planeta tivesse seus próprios ritmos respiratórios. Estudando as rochas vulcânicas em sequências estratigráficas, geólogos descobriram evidências de superciclos vulcânicos que se repetem aproximadamente a cada 27 milhões de anos. Alguns cientistas especulam que esses ciclos podem estar relacionados ao movimento do sistema solar através da galáxia ou a variações na atividade do manto terrestre. É uma perspectiva vertiginosa,
nosso planeta como parte de ritmos cósmicos que transcendem nossa experiência humana. E não são apenas as rochas que guardam registros temporais. As camadas de cinzas vulcânicas, preservadas em sedimentos oceânicos e lacustres, funcionam como páginas em um livro gigantesco da história da Terra. Cada camada de cinza marca um momento específico no tempo, um evento vulcânico que pode ser correlacionado entre diferentes locais ao redor do mundo. Imagine a precisão desse sistema de datação. Uma erupção vulcânica, que durou apenas alguns dias ou semanas, pode ser detectada em amostras de gelo da Antártica, sedimentos de lagos na Europa e depósitos marinhos no Pacífico. É como se os vulcões enviassem cartas postais datadas para o futuro, espalhando-as por todo o planeta, para que geólogos milênios depois pudessem reconstruir exatamente quando eventos específicos ocorreram. Essa precisão temporal nos permitiu descobertas extraordinárias. Por exemplo, podemos determinar que a extinção dos dinossauros ocorreu há exatamente 66.043 milhões de anos, com uma margem de erro de apenas 11.000 anos. Para eventos que ocorreram há tanto tempo, essa é uma precisão impressionante, como determinar a hora exata de um evento que aconteceu quando você era criança, mas com uma escala temporal milhões de vezes maior. Os vulcões também nos ensinaram sobre a velocidade das mudanças geológicas. Por muito tempo, pensamos que todos os processos geológicos eram extremamente lentos, ocorrendo gradualmente ao longo de milhões de anos. Mas o estudo de erupções vulcânicas revelou que algumas das mudanças mais dramáticas na história da Terra aconteceram em escalas de tempo surpreendentemente rápidas. As armadilhas do Deccan, que contribuíram para a extinção dos dinossauros, foram formadas em apenas 30.000 anos, um piscar de olhos em termos geológicos. E dentro desse período, algumas das erupções mais intensas podem ter durado apenas alguns séculos ou milênios. É como descobrir que eventos que moldaram fundamentalmente a história da vida aconteceram na velocidade de civilizações humanas, não de eras geológicas. Você já pensou em como essa perspectiva temporal afeta nossa compreensão do presente? Vivemos em uma época de relativa calma vulcânica, mas os registros rochosos nos mostram que períodos de vulcanismo extremo são inevitáveis na história da Terra. É apenas uma questão de tempo. Essa compreensão nos dá tanto humildade quanto urgência. Humildade diante das forças que moldaram nosso planeta e urgência para compreendermos e nos prepararmos para as mudanças que certamente virão. Você pode ouvir? Se parar por um momento e realmente escutar, talvez consiga perceber os sussurros quase imperceptíveis da Terra. Um leve tremor no chão sob seus pés, o eco distante de um movimento nas profundezas, o pulsar silencioso do magma circulando milhares de metros abaixo. Os vulcões nunca dormem realmente, eles apenas cochilam, e mesmo em seus sonos mais profundos, eles sussurram pistas sobre o que está por vir. Respire calmamente e imagine comigo que você é um detetive do futuro, alguém cuja missão é decifrar os sinais sutis que os vulcões enviam antes de despertarem. É uma investigação fascinante que combina ciência de ponta, intuição geológica e uma compreensão profunda dos ritmos secretos da Terra. Pois os vulcões, por mais imprevisíveis que possam parecer, na verdade seguem padrões detectáveis se soubermos como interpretar sua linguagem. Os primeiros sussurros geralmente vêm de baixo, na forma de pequenos terremotos que a maioria das pessoas nem sente. Quando o magma começa a se mover nas profundezas, ele fratura rochas, cria pressão, abre caminhos. Cada microfratura produz ondas sísmicas que viajam pela Terra como ondulações em um lago. Sismógrafos sensíveis podem detectar esses tremores minúsculos e padrões específicos de atividade sísmica podem indicar que um vulcão está começando a se agitar. Mas há outros sinais mais sutis. O solo ao redor de vulcões ativos pode se deformar ligeiramente, elevando-se alguns centímetros aqui, afundando alguns milímetros ali, conforme câmaras de magma se enchem ou se contraem. Satélites equipados com interferometria radar podem detectar essas mudanças mínimas na topografia, criando mapas coloridos
que mostram como a superfície da Terra está respirando silenciosamente. E então, há os gases. Muito antes de uma erupção, vulcões começam a exalar diferentes coquetéis de gases através de fissuras e fumarolas: dióxido de carbono, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio. Cada gás tem sua própria assinatura química, e mudanças nas proporções podem indicar que novo magma está ascendendo das profundezas. É como se pudéssemos cheirar o humor de um vulcão, detectar suas mudanças emocionais através dos gases que respira. Você já imaginou como deve ser trabalhar como vulcanólogo, alguém cujo trabalho é literalmente ouvir os sussurros da Terra? Esses cientistas corajosos instalam equipamentos nos flancos de vulcões ativos, escalando montanhas que podem entrar em erupção a qualquer momento, coletando amostras de gases tóxicos, medindo temperaturas em crateras fumegantes. É uma profissão que exige não apenas conhecimento científico, mas também coragem física e uma paixão profunda pela compreensão dos processos mais dramáticos do planeta. E graças ao trabalho desses vulcanólogos modernos, nossa capacidade de prever erupções vulcânicas melhorou dramaticamente nas últimas décadas. Não podemos ainda determinar exatamente quando um vulcão vai explodir. A Terra guarda seus segredos com zelo, mas podemos frequentemente detectar quando um vulcão está entrando em um estado de agitação crescente. Essa capacidade de previsão salvou milhares de vidas. A erupção do Monte Pinatubo em 1991 foi precedida por semanas de sinais de alerta que permitiram a evacuação de mais de 200.000 pessoas da área de perigo. Sem esses avisos antecipados, a erupção teria sido uma das catástrofes humanitárias mais devastadoras do século XX. Mas predizer vulcões não é apenas uma questão de salvar vidas, é também uma janela para compreender o futuro da própria Terra. Os vulcões são expressões de processos profundos que moldam nosso planeta a longo prazo. Estudando padrões de atividade vulcânica, podemos começar a entender como a Terra evolui, como continentes se movem, como o clima pode mudar nas próximas décadas e séculos. E aqui chegamos a uma realização fascinante. Embora vivamos em uma época de relativa calma vulcânica, os registros geológicos mostram que períodos de vulcanismo extremo são inevitáveis na história da Terra. Não é uma questão de se, mas de quando. Em algum momento no futuro, talvez em séculos, talvez em milênios, a Terra experimentará novamente períodos de atividade vulcânica intensa que remodelarão fundamentalmente nossa civilização. Você já pensou em como nossa espécie enfrentaria uma supererupção como a do Toba ou do Yellowstone? Como nossa civilização tecnológica, tão dependente de sistemas globais interconectados, reagiria a anos de inverno vulcânico? São perguntas que não têm respostas fáceis, mas que os cientistas modernos estão começando a investigar seriamente. Existe também a possibilidade intrigante de que possamos um dia aprender não apenas a prever erupções, mas talvez até mesmo a influenciá-las. Algumas propostas científicas especulativas sugerem que, no futuro distante, poderíamos ser capazes de aliviar a pressão em calderas vulcânicas através de perfurações controladas, ou até mesmo usar a energia geotérmica de vulcões como fontes massivas de energia limpa. É uma visão fascinante. Uma humanidade que não apenas convive com vulcões, mas que aprende a trabalhar em parceria com essas forças fundamentais da Terra. Em vez de apenas temê-los ou fugir deles, talvez possamos eventualmente compreendê-los tão profundamente que nos tornemos colaboradores na modelagem contínua do planeta. Mas talvez a lição mais importante que os vulcões nos ensinam sobre o futuro seja uma questão de perspectiva temporal. Eles nos lembram que a Terra opera em escalas de tempo muito maiores que nossa experiência humana. Enquanto medimos nossas vidas em décadas, os vulcões medem as suas em milênios. Enquanto nossa história civilizacional abrange alguns milhares de anos, a história vulcânica da Terra se estende por bilhões. Essa perspectiva é ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. Humilhante porque nos lembra de quão pequenos e transitórios somos na grande escala da existência terrestre.
Inspiradora porque nos conecta a algo muito maior que nós mesmos, aos ritmos profundos e lentos que moldaram o mundo que herdamos e que continuarão a moldá-lo muito depois de partirmos. É fascinante pensar que nossa civilização tecnológica moderna, que parece tão avançada e permanente, ainda depende fundamentalmente dos mesmos processos vulcânicos que moldaram a Terra primitiva. O silício em nossos computadores, os metais em nossos cabos, os elementos em nossas baterias, todos vieram das profundezas através de processos vulcânicos. Somos uma civilização construída sobre os alicerces do fogo terrestre. E talvez isso nos ofereça uma pista sobre como navegar no futuro incerto que nos aguarda. Se podemos aprender a trabalhar em harmonia com os ritmos vulcânicos da Terra, em vez de tentar dominá-los ou ignorá-los, talvez possamos construir uma civilização mais resiliente e sustentável. Uma civilização que, como os vulcões, combine criação e destruição, renovação e conservação em ciclos harmoniosos de longo prazo. Você já assistiu a uma metamorfose? Talvez tenha observado uma lagarta se transformar em borboleta, ou acompanhado as estações mudarem uma paisagem de inverno estéril em jardim primaveril exuberante. A transformação é uma das forças mais poderosas e misteriosas da natureza, e os vulcões são seus mestres supremos. Eles não apenas criam e destroem, eles transformam, alquimistas cósmicos que convertem um tipo de realidade em outro completamente diferente. Respire profundamente e imagine comigo o processo extraordinário da metamorfose vulcânica. Quando uma erupção vulcânica encontra rochas existentes, ela não as destrói simplesmente, ela as transforma. O calor intenso, a pressão extrema e os fluidos químicos carregados de minerais trabalham em conjunto para remodelar fundamentalmente a estrutura das rochas, criando materiais completamente novos com propriedades que não existiam antes. É assim que nascem algumas das pedras mais belas do mundo. O mármore, com seus veios delicados e sua superfície polida que parece capturar e refletir luz de dentro, é calcário comum transformado pelo calor vulcânico. A ardósia, usada em telhados elegantes e pisos sofisticados, é argila humilde metamorfoseada pela pressão e temperatura. O gneiss, com seus padrões ondulados que parecem ondas congeladas em pedra, é granito reestruturado por processos vulcânicos extremos. Mas a transformação vulcânica vai muito além da simples alteração de rochas. Os vulcões transformam paisagens inteiras, climas regionais, ecossistemas completos. Uma única erupção pode converter uma floresta tropical em deserto lunar, mas também pode, com o tempo, transformar terra estéril em paraíso verde. É um processo de morte e renascimento que opera em ciclos que transcendem a experiência humana. Você conhece a história da ilha de Krakatoa? Em 1883, uma erupção catastrófica obliterou completamente a ilha, criando uma das explosões mais poderosas da história registrada. O som foi ouvido a 4.800 quilômetros de distância. Ondas de tsunami circularam o globo 7 vezes, e cinzas vulcânicas afetaram o clima mundial por anos. A ilha simplesmente desapareceu, deixando apenas uma caldeira submersa, onde antes havia terra. Mas a natureza abomina o vazio, e a transformação vulcânica não para na destruição. Gradualmente, erupções submarinas começaram a construir uma nova ilha no mesmo local. Anak Krakatau, filho de Krakatoa, emergiu das ondas em 1927 e tem crescido continuamente desde então. É uma demonstração poderosa de como os vulcões não são apenas agentes de destruição, mas também forças de renovação contínua. E conforme Anak Krakatau crescia, vida começou a chegar. Primeiro, esporos de plantas trazidos pelo vento. Depois, sementes carregadas por pássaros. Insetos chegaram voando das ilhas próximas. Pequenos mamíferos fizeram a jornada em troncos flutuantes. Em menos de um século, o que era rocha nua se transformou em um ecossistema complexo e diversificado. É evolução e colonização em tempo acelerado, uma demonstração de como a vida se adapta e prospera mesmo nos ambientes mais desafiadores. Essa capacidade transformadora dos vulcões opera em todas as escalas imagináveis.
A nível microscópico, o calor vulcânico reorganiza a estrutura cristalina dos minerais, criando novas substâncias com propriedades únicas. A nível regional, erupções podem alterar o curso de rios, criar novos lagos, modificar padrões climáticos. A nível global, vulcanismo intenso pode mudar a composição da atmosfera e afetar temperaturas mundiais por décadas. Mas talvez a transformação mais fascinante que os vulcões promovem seja a transformação de nossa própria compreensão. Cada erupção nos ensina algo novo sobre os processos fundamentais que governam nosso planeta. Cada nova descoberta vulcanológica transforma nossa perspectiva sobre como a Terra funciona, como a vida evolui, como o clima muda. Os vulcões nos transformaram de uma espécie que via a Terra como estática e imutável, em uma que compreende nosso planeta como um sistema dinâmico em constante evolução. Eles nos ensinaram que as montanhas não são eternas, que os oceanos não são permanentes, que mesmo os continentes se movem e mudam ao longo do tempo geológico. E essa compreensão, por sua vez, está transformando como vivemos e planejamos nosso futuro. Sabemos agora que devemos construir nossas cidades considerando riscos vulcânicos. Compreendemos que nosso clima é influenciado por processos geológicos profundos. Reconhecemos que a energia geotérmica dos vulcões pode ser uma fonte limpa e renovável de poder para nossa civilização. Você já pensou que talvez sejamos nós mesmos produtos da transformação vulcânica? Não apenas no sentido de que os vulcões criaram o ambiente que permitiu nossa evolução, mas também no sentido de que eles moldaram fundamentalmente como pensamos sobre nosso lugar no universo. Os vulcões nos ensinaram humildade diante de forças maiores que nós, mas também nos inspiraram com exemplos de criatividade e renovação constantes. Cada vez que contemplamos uma montanha vulcânica, estamos olhando para um mestre da transformação. Cada vez que caminhamos em solo vulcânico fértil, estamos pisando em evidência do poder de converter destruição em abundância. Cada vez que respiramos ar que passou por filtros vulcânicos atmosféricos, estamos participando de processos de purificação e renovação que operam há bilhões de anos. Os vulcões nos ensinam que transformação não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido e até mesmo celebrado. Eles mostram que mesmo as mudanças mais dramáticas e aparentemente destrutivas podem ser partes necessárias de ciclos maiores de renovação e crescimento. Em suas erupções mais violentas, carregam também as sementes de nova vida, nova paisagem, novos começos. É uma lição profunda sobre resiliência e adaptação. Assim como a vida encontra formas de prosperar em ambientes vulcânicos extremos, talvez possamos aprender a encontrar oportunidades em meio às transformações mais desafiadoras de nossas próprias vidas. Os vulcões nos mostram que até mesmo as destruições mais completas podem ser prelúdios para criações ainda mais magníficas. Você consegue sentir? Se fechar os olhos e realmente se concentrar, talvez possa perceber um movimento sutil mas constante sob seus pés. A Terra está dançando, uma dança lenta e majestosa que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. E os vulcões são os dançarinos mais expressivos dessa coreografia cósmica, movendo-se em ritmos que transcendem nossa percepção temporal humana. Respire calmamente e imagine comigo a Terra vista do espaço, não como uma fotografia estática, mas como um filme em câmera extremamente lenta, onde cada segundo representa milhões de anos. Você veria os continentes deslizando graciosamente pela superfície como gigantescas balsas de pedra, oceanos se abrindo e fechando como flores geológicas, montanhas crescendo e sendo erodidas como ondas de rocha sólida, e pontilhando toda essa dança majestosa, vulcões acendendo e apagando como velas cósmicas, marcando o ritmo da transformação planetária. Esta é a dança das placas tectônicas, e os vulcões são tanto seus músicos quanto seus dançarinos. Cada movimento de placa, cada colisão continental, cada abertura oceânica é acompanhada por vulcanismo. É como se a Terra usasse erupções vulcânicas
para expressar as tensões e liberações de sua dança geológica interna. Nas fronteiras onde placas se separam, como no meio dos oceanos Atlântico e Pacífico, vulcões submarinos dançam uma valsa lenta de criação. Eles espalham novo fundo oceânico, como dançarinos estendendo suas saias, criando terreno virgem onde antes havia apenas água. É uma coreografia de nascimento, onde cada passo cria território novo e expande os oceanos centímetro por centímetro, ano após ano. Nas fronteiras onde placas colidem, vulcões executam uma dança mais dramática e violenta. Aqui, onde uma placa mergulha sob outra, o atrito e o calor criam condições perfeitas para o vulcanismo explosivo. É nesses locais que encontramos alguns dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo: o Anel de Fogo do Pacífico, os vulcões dos Andes, as ilhas vulcânicas do Japão. Cada erupção nessas regiões é como uma nota dramática na sinfonia da colisão continental. E então há os pontos quentes, lugares onde colunas de magma sobem das profundezas do manto como geysers de rocha derretida. Esses pontos permanecem relativamente fixos, enquanto as placas tectônicas dançam sobre eles, criando cadeias de vulcões como pegadas deixadas por um dançarino gigante. O Havaí é o exemplo mais famoso, onde o ponto quente tem criado uma linha de ilhas conforme a placa do Pacífico se move para noroeste. Você já parou para pensar na elegância matemática dessa dança? As velocidades são perfeitamente coordenadas. Placas se movem tipicamente entre 2 e 15 centímetros por ano, aproximadamente a velocidade de crescimento de nossas unhas. Parece lento para nossa percepção humana, mas ao longo de milhões de anos, esses movimentos remodelam completamente a face da Terra. E a dança não se limita aos movimentos horizontais. Há também ritmos verticais, o pulsar lento do manto terrestre, que cria ondulações na superfície. Algumas regiões se elevam gradualmente, enquanto outras afundam, criando padrões de elevação e subsidência que se estendem por milhares de quilômetros. Os vulcões respondem a esses movimentos verticais, tornando-se mais ou menos ativos conforme as condições profundas mudam. É fascinante perceber que essa dança tectônica não é caótica ou aleatória. Há padrões, ritmos, repetições que sugerem uma ordem subjacente profunda. Ciclos de Wilson, o processo de abertura e fechamento de oceanos, se repetem ao longo de centenas de milhões de anos. Supercontinentes se formam e se fragmentam em intervalos regulares. É como se a Terra tivesse coreografias favoritas que ela gosta de repetir, com variações ao longo do tempo geológico. E nós, seres humanos, somos espectadores privilegiados desta dança eterna. Nossa espécie existe há apenas alguns milhões de anos, menos que um segundo na música geológica da Terra. Mas tivemos a sorte extraordinária de desenvolver a inteligência e tecnologia necessárias para compreender e apreciar os movimentos majestosos que nos cercam. Através de satélites, podemos medir o movimento das placas tectônicas em tempo real. Com sismógrafos globais, podemos escutar as vibrações da dança planetária. Usando datação radiométrica, podemos reconstruir os passos da coreografia geológica ao longo de bilhões de anos. É como se tivéssemos desenvolvido os sentidos necessários para perceber uma música que sempre esteve tocando, mas que era inaudível para nós antes. E essa compreensão está mudando fundamentalmente como vemos nosso lugar no universo. Não somos observadores passivos de um planeta estático, mas participantes ativos em um sistema dinâmico em constante evolução. Nossas ações, especialmente em relação ao clima e aos recursos naturais, fazem parte da dança planetária. Somos os primeiros dançarinos conscientes na história da Terra, capazes de entender e potencialmente influenciar os passos futuros da coreografia geológica. Os vulcões nos ensinam que a dança da Terra é ao mesmo tempo destrutiva e criativa, caótica e ordenada, lenta e dramática. Cada erupção é um movimento na dança eterna, uma expressão momentânea de forças que operam em escalas temporais que desafiam nossa compreensão. E ainda assim, através da ciência e observação cuidadosa, começamos a perceber os padrões, a sentir o ritmo,
a apreciar a beleza dessa coreografia cósmica. Enquanto você respira calmamente aí onde está, lembre-se de que está participando dessa dança. O oxigênio em seus pulmões foi liberado por processos vulcânicos. O solo sob seus pés foi criado por erupções antigas. O clima que permite sua existência foi moldado por gases vulcânicos. Você é filho da dança eterna da Terra, um produto da coreografia geológica que começou bilhões de anos antes de seu nascimento e continuará bilhões de anos depois de sua partida. A dança continua momento a momento, século após século. E agora você conhece seus passos, compreende sua música, aprecia sua beleza infinita. Os vulcões são seus parceiros eternos, guiando-a através dos ritmos cósmicos que conectam nosso pequeno planeta aos ritmos maiores do universo. E aqui chegamos, querido ouvinte, ao final de nossa jornada extraordinária pelas profundezas do tempo e pelos segredos ígneos da Terra. Você respirou conosco através de bilhões de anos, testemunhou o nascimento de oceanos e continentes, acompanhou a dança eterna das placas tectônicas e descobriu como os vulcões moldaram não apenas a paisagem física do nosso planeta, mas também a própria possibilidade da vida. Respire profundamente mais uma vez e permita que sua mente absorva a magnitude do que descobrimos juntos. Os vulcões, essas forças que nossa intuição inicial nos leva a temer como agentes de destruição, revelaram-se como os verdadeiros arquitetos da criação. Eles são os batimentos do coração da Terra, bombeando vida nova através das artérias de rocha derretida que percorrem as profundezas do planeta. Pense na ironia poética que permeou toda a nossa exploração. O fogo criou a água, a destruição gerou a abundância, o caos deu origem à ordem. Em cada capítulo de nossa jornada, descobrimos exemplos dessa paradoxal verdade, que as forças aparentemente mais violentas e destrutivas da natureza são, na realidade, as mais fundamentalmente criativas. Os vulcões nos ensinaram que a criação não é um evento único que aconteceu no passado distante, mas um processo contínuo que nunca para. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, novo solo está sendo criado em campos de lava resfriada. Novas ilhas estão emergindo no fundo dos oceanos. Novos minerais estão cristalizando em câmaras magmáticas profundas. A criação é um verbo no presente contínuo, não um substantivo no passado perfeito. E talvez essa seja a lição mais profunda que os vulcões têm a nos oferecer, que viver é participar de um processo criativo que nunca termina. Cada respiração que você faz é possível por causa de processos vulcânicos que liberaram oxigênio na atmosfera. Cada passo que você dá é sobre terra criada por erupções antigas. Cada batimento do seu coração ecoa o pulso mais profundo da Terra, o ritmo ígneo que tem mantido nosso planeta vivo e dinâmico por bilhões de anos. Você se lembra de como começamos nossa jornada? Com uma pergunta sobre por que os vulcões existem. Agora, após mergulharmos nas profundezas do tempo geológico e explorarmos os mistérios da criação planetária, podemos reformular essa pergunta de uma forma mais profunda. Por que a Terra precisa de vulcões para viver? A resposta, como descobrimos, é que os vulcões são o sistema circulatório do planeta. Eles transportam calor das profundezas para a superfície, reciclam materiais entre o interior e o exterior da Terra e mantêm os processos químicos que tornam nosso mundo habitável. Sem vulcões, a Terra seria um planeta morto, frio, estático, incapaz de sustentar vida. Mas há ainda uma dimensão mais profunda em nossa compreensão. Os vulcões nos conectam diretamente ao cosmos. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o carbono em nosso DNA, todos esses elementos foram forjados nas fornalhas nucleares de estrelas antigas e trazidos até nós através de processos vulcânicos. Somos literalmente feitos de poeira estelar refinada por fogo terrestre. Essa perspectiva cósmica dos vulcões nos oferece uma forma completamente nova de entender nossa relação com o universo. Não somos visitantes acidentais em um planeta hostil, mas produtos naturais e inevitáveis dos processos criativos fundamentais
que governam o cosmos. A mesma força que acende estrelas distantes também alimenta os vulcões sob nossos pés. Somos filhos do fogo universal, e isso nos leva a uma reflexão final sobre o futuro. Nossa espécie evoluiu durante um período de relativa calma vulcânica, mas os registros geológicos nos mostram que essa calma é temporária. Em algum momento, talvez em séculos, talvez em milênios, a Terra experimentará novamente períodos de vulcanismo extremo, que remodelarão fundamentalmente as condições de vida no planeta. Como reagiremos quando esse momento chegar? Com medo e desespero ou com compreensão e adaptação? Nossa jornada pelos segredos vulcânicos da Terra sugere que a resposta depende da perspectiva que escolhemos adotar. Se vemos os vulcões apenas como forças destrutivas, ficaremos paralisados pelo terror. Mas se compreendemos seu papel como agentes de renovação e transformação, podemos encontrar esperança mesmo nas maiores catástrofes. Os vulcões nos ensinam que destruição e criação são duas faces da mesma moeda cósmica. Cada fim é também um início. Cada catástrofe carrega dentro de si as sementes de uma nova ordem. É uma lição de resistência e renovação que transcende a geologia e toca as dimensões mais profundas da experiência humana. Eles nos mostram que a beleza e a vida frequentemente emergem dos lugares mais improváveis, das cinzas da destruição, do calor escaldante das profundezas, da violência aparente das erupções. É uma metáfora poderosa para nossas próprias vidas, lembrando-nos de que mesmo nossos momentos mais difíceis podem conter as sementes de transformações extraordinárias. E talvez essa seja a maior dádiva que os vulcões nos oferecem. Uma nova forma de compreender nosso papel como seres conscientes em um universo em constante transformação. Assim como os vulcões são agentes ativos na criação contínua da Terra, nós somos agentes conscientes na evolução contínua da vida e da consciência. Nossa capacidade de compreender os vulcões, de apreciar sua beleza destrutiva, de encontrar significado em seus ciclos de renovação, é em si uma forma de criação. Através da ciência, da arte, da poesia, da contemplação, nós adicionamos camadas de significado ao universo físico. Somos vulcões de consciência, erupções de significado em um cosmos que, através de nós, começou a se compreender. Querido ouvinte, nossa jornada pelos mistérios vulcânicos da Terra chega ao fim, mas a história que exploramos juntos continua. Neste exato momento, magma está se movendo nas profundezas, preparando as próximas erupções que continuarão a esculpir o futuro do nosso planeta. A dança eterna da criação e transformação prossegue, e nós temos o privilégio extraordinário de ser suas testemunhas conscientes. Obrigado por me acompanhar nesta exploração das forças ígneas que moldaram nosso mundo. Obrigado por sua curiosidade, sua paciência, sua disposição de contemplar mistérios que transcendem nossa experiência cotidiana. Obrigado por permitir que juntos descobríssemos que por trás do aparente caos e destruição dos vulcões há uma ordem mais profunda, uma criatividade mais fundamental, um amor mais ardente pela vida do que jamais imaginamos. E agora, enquanto você se prepara para retornar ao mundo cotidiano, carregue consigo esta compreensão transformadora. Você é parte integrante da história épica que exploramos. Cada átomo em seu corpo passou pelo fogo vulcânico. Cada respiração que você faz é possível graças a processos que começaram nas primeiras erupções da Terra jovem. Você é uma continuação da criação cósmica, uma expressão consciente da mesma força criativa que acende estrelas e alimenta vulcões. E deixo você com uma pergunta final, para contemplar nas quietudes de seus momentos de reflexão. E se a fúria aparente da Terra, expressa através de seus vulcões majestosos e terríveis, for na verdade a manifestação mais pura de seu amor pela vida, sua determinação incansável de continuar criando, transformando, renovando as condições que permitem que a consciência emerja e contemple as estrelas, que permite que criaturas como nós existam para se maravilhar com a beleza e o mistério do cosmos que nos deu origem. Fim da narrativa. Capítulo 12.
Os mestres da transformação. Você já assistiu a uma metamorfose? Talvez tenha observado uma lagarta se transformar em borboleta ou acompanhado as estações mudarem uma paisagem de inverno estéril em jardim primaveril exuberante. A transformação é uma das forças mais poderosas e misteriosas da natureza, e os vulcões são seus mestres supremos. Eles não apenas criam e destroem, eles transformam alquimistas cósmicos que convertem um tipo de realidade em outro completamente diferente. Respire profundamente e imagine comigo o processo extraordinário da metamorfose vulcânica. Quando uma erupção vulcânica encontra rochas existentes, ela não as destrói simplesmente, ela as transforma. O calor intenso, a pressão extrema e os fluidos químicos carregados de minerais trabalham em conjunto para remodelar fundamentalmente a estrutura das rochas, criando materiais completamente novos com propriedades que não existiam antes. É assim que nascem algumas das pedras mais belas do mundo. O mármore, com seus veios delicados e sua superfície polida, que parece capturar e refletir luz de dentro, é calcário comum transformado pelo calor vulcânico. A ardósia, usada em telhados elegantes e pisos sofisticados, é argila humilde metamorfoseada pela pressão e temperatura. O gneiss, com seus padrões ondulados que parecem ondas congeladas em pedra, é granito reestruturado por processos vulcânicos extremos. Mas a transformação vulcânica vai muito além da simples alteração de rochas. Os vulcões transformam paisagens inteiras, climas regionais, ecossistemas completos. Uma única erupção pode converter uma floresta tropical em deserto lunar, mas também pode, com o tempo, transformar terra estéril em paraíso verde. É um processo de morte e renascimento que opera em ciclos que transcendem a experiência humana. Você conhece a história da ilha de Krakatoa? Em 1883, uma erupção catastrófica obliterou completamente a ilha, criando uma das explosões mais poderosas da história registrada. O som foi ouvido a 800 quilômetros de distância, ondas de tsunami circularam o globo 7 vezes, e cinzas vulcânicas afetaram o clima mundial por anos. A ilha simplesmente desapareceu, deixando apenas uma caldeira submersa onde antes havia terra. Mas a natureza abomina o vazio, e a transformação vulcânica não para na destruição. Gradualmente, erupções submarinas começaram a construir uma nova ilha no mesmo local. Anak Krakatau, filho de Krakatoa, emergiu das ondas em 1927 e tem crescido continuamente desde então. É uma demonstração poderosa de como os vulcões não são apenas agentes de destruição, mas também forças de renovação contínua. E conforme Anak Krakatau crescia, vida começou a chegar. Primeiro, esporos de plantas trazidos pelo vento. Depois, sementes carregadas por pássaros. Insetos chegaram voando das ilhas próximas. Pequenos mamíferos fizeram a jornada em troncos flutuantes. Em menos de um século, o que era rocha nua se transformou em um ecossistema complexo e diversificado. É evolução e colonização em tempo acelerado, uma demonstração de como a vida se adapta e prospera mesmo nos ambientes mais desafiadores. Essa capacidade transformadora dos vulcões opera em todas as escalas imagináveis. A nível microscópico, o calor vulcânico reorganiza a estrutura cristalina dos minerais, criando novas substâncias com propriedades únicas. A nível regional, erupções podem alterar o curso de rios, criar novos lagos, modificar padrões climáticos. A nível global, vulcanismo intenso pode mudar a composição da atmosfera e afetar temperaturas mundiais por décadas. Mas talvez a transformação mais fascinante que os vulcões promovem seja a transformação de nossa própria compreensão. Cada erupção nos ensina algo novo sobre os processos fundamentais que governam nosso planeta. Cada nova descoberta vulcanológica transforma nossa perspectiva sobre como a Terra funciona, como a vida evolui, como o clima muda. Os vulcões nos transformaram de uma espécie que via a Terra como estática e imutável, em uma que compreende nosso planeta como um sistema dinâmico em constante evolução. Eles nos ensinaram que as montanhas não são eternas, que os oceanos não são permanentes,
que mesmo os continentes se movem e mudam ao longo do tempo geológico. Que essa compreensão, por sua vez, está transformando como vivemos e planejamos nosso futuro. Sabemos agora que devemos construir nossas cidades considerando riscos vulcânicos. Compreendemos que nosso clima é influenciado por processos geológicos profundos. Reconhecemos que a energia geotérmica dos vulcões pode ser uma fonte limpa e renovável de poder para nossa civilização. Você já pensou que talvez sejamos nós mesmos produtos da transformação vulcânica? Não apenas no sentido de que os vulcões criaram o ambiente que permitiu nossa evolução, mas também no sentido de que eles moldaram fundamentalmente como pensamos sobre nosso lugar no universo. Os vulcões nos ensinaram humildade diante de forças maiores que nós, mas também nos inspiraram com exemplos de criatividade e renovação constantes. Cada vez que contemplamos uma montanha vulcânica, estamos olhando para um mestre da transformação. Cada vez que caminhamos em solo vulcânico fértil, estamos pisando em evidência do poder de converter destruição em abundância. Cada vez que respiramos ar que passou por filtros vulcânicos atmosféricos, estamos participando de processos de purificação e renovação que operam há bilhões de anos. Os vulcões nos ensinam que transformação não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido e até mesmo celebrado. Eles mostram que mesmo as mudanças mais dramáticas e aparentemente destrutivas podem ser partes necessárias de ciclos maiores de renovação e crescimento. Capítulo 13. Os eternos dançarinos. Você consegue sentir? Se fechar os olhos e realmente se concentrar, talvez possa perceber o movimento sutil mas constante sob seus pés. A Terra está dançando, uma dança lenta e majestosa que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. E os vulcões são os dançarinos mais expressivos dessa coreografia cósmica, movendo-se em ritmos que transcendem nossa percepção temporal humana. Respire calmamente e imagine comigo a Terra vista do espaço, não como uma fotografia estática, mas como um filme em câmera extremamente lenta, onde cada segundo representa milhões de anos. Você veria os continentes deslizando graciosamente pela superfície como gigantescas balsas de pedra, oceanos se abrindo e fechando como flores geológicas, montanhas crescendo e sendo erodidas como ondas de rocha sólida, e pontilhando toda essa dança majestosa, vulcões acendendo e apagando como velas cósmicas, marcando o ritmo da transformação planetária. Esta é a dança das placas tectônicas, e os vulcões são tanto seus músicos quanto seus dançarinos. Cada movimento de placa, cada colisão continental, cada abertura oceânica é acompanhada por vulcanismo. É como se a Terra usasse erupções vulcânicas para expressar as tensões e liberações de sua dança geológica interna. Nas fronteiras onde placas se separam, como no meio dos oceanos Atlântico e Pacífico, vulcões submarinos dançam uma valsa lenta de criação. Eles espalham novo fundo oceânico, como dançarinos estendendo suas saias, criando terreno virgem, onde antes havia apenas água. É uma coreografia de nascimento, onde cada passo cria território novo e expande os oceanos centímetro por centímetro, ano após ano. Nas fronteiras onde placas colidem, vulcões executam uma dança mais dramática e violenta. Aqui, onde uma placa mergulha sob outra, o atrito e o calor criam condições perfeitas para o vulcanismo explosivo. É nesses locais que encontramos alguns dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo: o Anel de Fogo do Pacífico, os vulcões dos Andes, as ilhas vulcânicas do Japão. Cada erupção nessas regiões é como uma nota dramática na sinfonia da colisão continental. E então há os pontos quentes, lugares onde colunas de magma sobem das profundezas do manto como geysers de rocha derretida. Esses pontos permanecem relativamente fixos, enquanto as placas tectônicas dançam sobre eles, criando cadeias de vulcões como pegadas deixadas por um dançarino gigante. O Havaí é o exemplo mais famoso, onde o ponto quente tem criado uma linha de ilhas, conforme a placa do Pacífico se move para noroeste. Você já parou para pensar na elegância matemática dessa dança?
As velocidades são perfeitamente coordenadas. Placas se movem tipicamente entre 2 e 15 centímetros por ano, aproximadamente a velocidade de crescimento de nossas unhas. Parece lento para nossa percepção humana, mas ao longo de milhões de anos esses movimentos remodelam completamente a face da Terra. E a dança não se limita aos movimentos horizontais. Há também ritmos verticais, o pulsar lento do manto terrestre, que cria ondulações na superfície. Algumas regiões se elevam gradualmente, enquanto outras afundam, criando padrões de elevação e subsidência que se estendem por milhares de quilômetros. Os vulcões respondem a esses movimentos verticais, tornando-se mais ou menos ativos conforme as condições profundas mudam. É fascinante perceber que essa dança tectônica não é caótica ou aleatória. Há padrões, ritmos, repetições que sugerem uma ordem subjacente profunda. Ciclos de Wilson, o processo de abertura e fechamento de oceanos, se repetem ao longo de centenas de milhões de anos. Supercontinentes se formam e se fragmentam em intervalos regulares. É como se a Terra tivesse coreografias favoritas que ela gosta de repetir, com variações ao longo do tempo geológico. E nós, seres humanos, somos espectadores privilegiados desta dança eterna. Nossa espécie existe há apenas alguns milhões de anos, menos que um segundo na música geológica da Terra. Mas tivemos a sorte extraordinária de desenvolver a inteligência e tecnologia necessárias para compreender e apreciar os movimentos majestosos que nos cercam. Através de satélites, podemos medir o movimento das placas tectônicas em tempo real. Com sismógrafos globais, podemos escutar as vibrações da dança planetária. Usando datação radiométrica, podemos reconstruir os passos da coreografia geológica ao longo de bilhões de anos. É como se tivéssemos desenvolvido os sentidos necessários para perceber uma música que sempre esteve tocando, mas que era inaudível para nós antes. E essa compreensão está mudando fundamentalmente como vemos nosso lugar no universo. Não somos observadores passivos de um planeta estático, mas participantes ativos em um sistema dinâmico em constante evolução. Nossas ações, especialmente em relação ao clima e aos recursos naturais, fazem parte da dança planetária. Somos os primeiros dançarinos conscientes na história da Terra, capazes de entender e potencialmente influenciar os passos futuros da coreografia geológica. Os vulcões nos ensinam que a dança da Terra é ao mesmo tempo destrutiva e criativa, caótica e ordenada, lenta e dramática. Cada erupção é um movimento na dança eterna, uma expressão momentânea de forças que operam em escalas temporais que desafiam nossa compreensão. E ainda assim, através da ciência e observação cuidadosa, começamos a perceber os padrões, a sentir o ritmo, a apreciar a beleza dessa coreografia cósmica. Enquanto você respira calmamente aí onde está, lembre-se de que está participando dessa dança. O oxigênio em seus pulmões foi liberado por processos vulcânicos. O solo sob seus pés foi criado por erupções antigas. O clima que permite sua existência foi moldado por gases vulcânicos. Você é filho da dança eterna da Terra, um produto da coreografia geológica que começou bilhões de anos antes de seu nascimento e continuará bilhões de anos depois de sua partida. Capítulo 14. O coração ardente da criação. E aqui chegamos, querido ouvinte, ao final de nossa jornada extraordinária pelas profundezas do tempo e pelos segredos ígneos da Terra. Você respirou conosco através de bilhões de anos, testemunhou o nascimento de oceanos e continentes, acompanhou a dança eterna das placas tectônicas e descobriu como os vulcões moldaram não apenas a paisagem física do nosso planeta, mas também a própria possibilidade da vida. Respire profundamente mais uma vez e permita que sua mente absorva a magnitude do que descobrimos juntos. Os vulcões, essas forças que nossa intuição inicial nos leva a temer como agentes de destruição, revelaram-se como os verdadeiros arquitetos da criação. Eles são os batimentos do coração da Terra, bombeando vida nova através das artérias de rocha derretida que percorrem as profundezas do planeta. Pense na ironia poética que permeou toda a nossa exploração. O fogo criou a
A destruição gerou a abundância. O caos deu origem à ordem. Em cada capítulo de nossa jornada, descobrimos exemplos dessa paradoxal verdade, que as forças aparentemente mais violentas e destrutivas da natureza são, na realidade, as mais fundamentalmente criativas. Os vulcões nos ensinaram que a criação não é um evento único que aconteceu no passado distante, mas um processo contínuo que nunca para. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, novo solo está sendo criado em campos de lava resfriada. Novas ilhas estão emergindo no fundo dos oceanos. Novos minerais estão cristalizando em câmaras magmáticas profundas. A criação é um verbo no presente contínuo, não um substantivo no passado perfeito. E talvez essa seja a lição mais profunda que os vulcões têm a nos oferecer, que viver é participar de um processo criativo que nunca termina. Cada respiração que você faz é possível por causa de processos vulcânicos que liberaram oxigênio na atmosfera. Cada passo que você dá é sobre terra criada por erupções antigas. Cada batimento do seu coração ecoa o pulso mais profundo da Terra, o ritmo ígneo que tem mantido nosso planeta vivo e dinâmico por bilhões de anos. Você se lembra de como começamos nossa jornada? Com uma pergunta sobre por que os vulcões existem. Agora, após mergulharmos nas profundezas do tempo geológico e explorarmos os mistérios da criação planetária, podemos reformular essa pergunta de uma forma mais profunda. Por que a Terra precisa de vulcões para viver? A resposta, como descobrimos, é que os vulcões são o sistema circulatório do planeta. Eles transportam calor das profundezas para a superfície, reciclam materiais entre o interior e o exterior da Terra e mantêm os processos químicos que tornam nosso mundo habitável. Sem vulcões, a Terra seria um planeta morto, frio, estático, incapaz de sustentar vida. Mas há ainda uma dimensão mais profunda em nossa compreensão. Os vulcões nos conectam diretamente ao cosmos. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o carbono em nosso DNA, todos esses elementos foram forjados nas fornalhas nucleares de estrelas antigas e trazidos até nós através de processos vulcânicos. Somos literalmente feitos de poeira estelar refinada por fogo terrestre. Essa perspectiva cósmica dos vulcões nos oferece uma forma completamente nova de entender nossa relação com o universo. Não somos visitantes acidentais em um planeta hostil, mas produtos naturais e inevitáveis dos processos criativos fundamentais que governam o cosmos. A mesma força que acende estrelas distantes também alimenta os vulcões sob nossos pés. Somos filhos do fogo universal, e isso nos leva a uma reflexão final sobre o futuro. Nossa espécie evoluiu durante um período de relativa calma vulcânica, mas os registros geológicos nos mostram que essa calma é temporária. Em algum momento, talvez em séculos, talvez em milênios, a Terra experimentará novamente períodos de vulcanismo extremo, que remodelarão fundamentalmente as condições de vida no planeta. Como reagiremos quando esse momento chegar? Com medo e desespero ou com compreensão e adaptação? Nossa jornada pelos segredos vulcânicos da Terra sugere que a resposta depende da perspectiva que escolhemos adotar. Se vemos os vulcões apenas como forças destrutivas, ficaremos paralisados pelo terror. Mas se compreendemos seu papel como agentes de renovação e transformação, podemos encontrar esperança mesmo nas maiores catástrofes. Os vulcões nos ensinam que destruição e criação são duas faces da mesma moeda cósmica. Cada fim é também um início. Cada catástrofe carrega dentro de si as sementes de uma nova ordem. É uma lição de resistência e renovação, que transcende a geologia e toca as dimensões mais profundas da experiência humana. Querido ouvinte, nossa jornada pelos mistérios vulcânicos da Terra chega ao fim, mas a história que exploramos juntos continua. Neste exato momento, magma está se movendo nas profundezas, preparando as próximas erupções que continuarão a esculpir o futuro do nosso planeta. A dança eterna da criação e transformação prossegue, e nós temos o privilégio extraordinário de ser suas testemunhas conscientes.
Obrigado por me acompanhar nesta exploração das forças ígneas que moldaram nosso mundo. Obrigado por sua curiosidade, sua paciência, sua disposição de contemplar mistérios que transcendem nossa experiência cotidiana. Obrigado por permitir que juntos descobríssemos que por trás do aparente caos e destruição dos vulcões há uma ordem mais profunda, uma criatividade mais fundamental, um amor mais ardente pela vida do que jamais imaginamos. E agora, enquanto você se prepara para retornar ao mundo cotidiano, levo você com uma pergunta final para contemplar. E se a fúria aparente da Terra, expressa através de seus vulcões majestosos e terríveis, for, na verdade, a manifestação mais pura de seu amor pela vida, sua determinação incansável de continuar criando, transformando, renovando as condições que permitem que a consciência emerja e contemple as estrelas?